Boa noite, quinta-feira, mais um dia de Direto ao Assunto aqui na nossa Vale TV. E você sabe, né? Vale TV acompanha pelos canais 6 e 14 da NET Claro, pelo aplicativo, pelo site, pelo Facebook, Instagram e YouTube, Vale TV Play. Então, várias plataformas para estar acompanhando a nossa programação, porque a nossa programação é feita para a nossa comunidade. Antes de iniciar o programa, eu quero agradecer aos apoiadores, né? Tem o cenário aqui composto com itens da Cacá Móveis e Decorações, de São Leopoldo. A Fave, que são os looks que me vestem em todos os programas. Meu cabelo é da Magic Hands, o Val Melman, que cuida dos meus cabelos. E as flores são da Lia Flores de São Leopoldo. Feito os agradecimentos, vamos então dar as boas-vindas aqui para minha convidada, Ingrid Marxen, que é diretora de Relações Institucionais do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e é ex-presidente por 2 mandatos. Hoje, 25 de agosto, está fazendo um mês que nós celebramos a data da imigração alemã, 198 anos de imigração, e São Leopoldo já está, assim, borbulhando nos preparos para o bicentenário em 2024, né, Ingrid? Então, vamos falar sobre isso e bem-vinda aqui ao nosso espaço na Vale TV com o Direto ao Assunto. Muito obrigada. Eu ia dizer, vamos então direto ao assunto. Vamos direto ao assunto. Vamos falar de museu. Boa noite a todos que nos assistem. Nesse dia tão especial, sendo um mês já, para nós agora cada dia 25 é uma marca, é um mês mais perto do bicentenário. Sim. E cada vez mais bicentenário é muito mais, uma data muito mais importante do que um 25 de julho qualquer. Nós estamos chegando no bicentenário. Ninguém vai passar o tricentenário, né? E ninguém de nós passou o centenário. Então é uma coisa única. Única de vivermos. Única que tem que ficar na história, muito mais na história de um museu. Sim. Sem sombra de dúvida. Né? O museu está aí para isso e tem documentos lá e acervo que são de antes do centenário. Inclusive nós temos lá no museu uma placa que era da praça, que hoje se fala Praça do Imigrante, ela foi fundada como Praça Centenário. E a placa Praça Centenário está lá no museu. Como Praça Centenário. Como Praça Centenário, fundada em 1924. E agora é chamada de Praça do Imigrante. Se fala de Praça do Imigrante, o museu, o monumento ao imigrante, né? Mas a praça foi fundada como Praça Centenário. Olha só. Mas, pessoal, uma coisa que me intriga muito, e eu vou fazer uma pergunta para cada um que está nos assistindo. Vocês conhecem, já entraram no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo? Vocês sabem que tem muitas pessoas que moram em São Leopoldo e nunca entraram. Pessoas da nossa região nunca entraram. E aí, eu pergunto, muitos de vocês quando viajam para o exterior, principalmente, no roteiro turístico, vocês vão visitar museus. Vão visitar o Louvre, vão visitar o Santa Sofia, vão visitar, né, tantos outros. Gente, ele está aqui do nosso lado, ele tem um acervo riquíssimo e é a nossa origem, é a nossa história, né? A história desde que os imigrantes chegaram em 1824. Então, nós temos um trabalho lindo feito, né? A Ingrid já teve 2 mandatos de presidência, mas sempre está ligada e estará ligada ao museu, a toda a cultura germânica, porque ela tem uma ligação muito forte com a Alemanha, que eu gostaria que tu comentasse. E assim, não é só para as escolas irem, os pequenos têm que ir também. Mas e os adultos? Já retornaram depois de uma visita da escola quando pequenos, né? Então, Ingrid, como que a gente faz para que as pessoas cheguem até lá para conhecer? Tem tanta coisa, né, importante, cada detalhe é tão curioso para a nossa história.
Eu tenho visto assim que realmente acontece muito que pessoas que moram há mais de 30 anos a pé do museu, quer dizer, logo ali, não conhecem o museu. Quando as pessoas dizem, eu sou essa, eu digo, tu não é nem a primeira nem a última. Vai acontecer sempre de novo. A gente vai para São Paulo, vai para o MASP, vai visitar, mesmo em Porto Alegre. A gente conhece os museus de Porto Alegre. Sim. É só pegar o trem e ir para lá, porque no centro histórico de Porto Alegre tem tudo a pé também. Então, eu sempre acho, não precisa de carro, estacionamento, é muito mais fácil. Também no nosso museu, o estacionamento é gratuito. É gratuito. A entrada é franca, né? Eu digo brincando, a entrada é franca, coleta na saída. Quem sabe na saída ficou tão encantado que quer botar uma moedinha, uma nota lá na nossa caixa de coleta. Porque é uma contribuição, porque é uma o museu contribuição. vive... O museu é privado. É privado. E vive de mantenedores e de visitantes e de apoiadores. Nós temos algumas empresas grandes que nos dão um valor regular. Nós temos 2 funcionárias, mas nós temos mais de 20 voluntários trabalhando lá. E isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Eu estou lá no museu mais ou menos desde 2004, 2005. Foi uma casualidade. Eu fui assistir a uma palestra do museu, eu não lembro nem o assunto da palestra, mas eu me lembro que quem me recebeu era o presidente da época, o José Carlos Eggers. Ele me recebeu, me perguntou, e tu sabe ler alemão? Sei, por quê? Porque eu estou precisando de alguém lá no museu. E desde aí eu sou uma voluntária. Olha só. Então a coisa vai acontecendo e a gente vai pegando gosto. O prazer de ser um voluntário, essa é a melhor parte. Exatamente. Né? Nós somos mais de 20 hoje. Se eu penso que cada final de mês, um funcionário que é através de um projeto, que está lá agora, que vai terminar no final do ano o projeto, esse, né? Então nós são 3. Ele trabalha um meio turno por... um turno só por dia. Sim. E também só 4 ou 5 vezes por semana. Ele toma nota de todos os horários de voluntariado. O mês que passou, eu fiz 74 horas, porque foi julho. Porque só no dia 25, Sim, há um mês atrás... que foi o dia inteiro. Foi o dia inteiro, eu trabalhei 13 horas, porque nós só fomos embora depois que o último expositor levou o seu fio da luz junto e nós podemos fechar o portão. Sim, e era desde as 8 da manhã. Teve a janta alemã na Aí associação teve. comercial, Sim, que vocês foi. dançaram, Sim, falaram sobre o museu. Isso tudo Sim. conta, porque tu estás Tudo conta. disseminando O tempo todo. a cultura, O né, tempo. Falando. propagando e realmente fazendo com que as pessoas acordem para que nós temos um tesouro ao nosso lado. Isso serve também para mim. Isso serve porque eu fui, quando a minha filha na escola teve uma visita, isso aí quando ela tinha uns 9, 10 anos, ela já tem 20. E depois voltei para um livro, lançamento de um livro. Sim. E dia 25 fui, e foi uma festa tão linda. Sim. Que o bichinho me pegou. E agora quer E mais. aí eu quero ir lá fazer uma visita com calma, Sim. rever, né? Até porque tu falaste no dia lá da festa que tem um estudo da origem dos nomes alemães. Sim, né? nós temos a empresa que se chama Genealogia RS, ela está lá dentro também representada. A gente liga para o museu, marca uma entrevista com um pesquisador, diz, o meu sobrenome é XY, ele vai já olhar antes, vai marcar uma hora e tu vai lá e ele vai pesquisar então mais a fundo os teus antepassados. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante porque normalmente a gente sabe só dos mais próximos, E olhe lá, né? E olhe lá. O sobrenome de solteira da avó, a gente normalmente já não sabe mais. Eu não sei. Aquele dia tu me perguntaste, eu não sei. Isso. Então, olha que legal tu conseguires levantar essa origem. Eu que tenho no meu sobrenome, eu tenho origem alemã também, eu sou Borba, que é português, e tenho Halbert Fleck. Sim. Né? Então, Fleck por parte do marido, quando eu comentei com ele, ele disse, nossa, que legal, vamos. Eu disse, sim, vamos. Tem uma taxa, lógico, a pessoa estuda, a pessoa pesquisa, é uma Sim. hora destinada a isso, mas olha Sim. a riqueza, né? Isso sempre tem uma taxa, obviamente, Claro. porque a pessoa se desloca também para vir lá para fazer isso. Mas eu acho muito importante, por exemplo, eu sou descendente, a minha avó era Bia. Eu sempre brincando, né? Já nasci com a cerveja na veia, o que eu vou fazer? Sim. A Joaquina Rita Bia lá é a minha antepassada, a dona do Lago de Gramado. Olha só. Essa é. E aí tu vai descobrindo E aí a essas gente ligações. vai descobrindo. E ela também casa com um descendente açoriano, que é Barcelos da Silva. Então era Bier da Silva. Meus tios eram todos Bier da Silva.
mistura o alemão com o português. Sim. Ah, E tu tens também muito forte a questão do alemão, Sim. né? Das viagens à Alemanha, levando grupos. Sim, mas antes disso, na verdade, eu sou filha de alemão. O meu pai era um alemão. Né? Quer dizer, por parte da minha mãe, essa coisa do Bia da Silva, mas o meu pai era de Bremen, diretamente de Bremen. E eu casei depois com um alemão. Meu marido chegou no Rio de Janeiro no dia que fez 16 anos. Olha só. E quando ele fez 26 anos, nós estávamos no Rio de Janeiro em lua de mel. Mas olha, se 10 conheceram anos no Rio de depois. Janeiro? Como? Se conheceram no Rio de Não, Janeiro, não. ele chegou no Rio de Janeiro de navio, enviado para cá um ano antes dos pais, ele veio na frente, um ano inteiro, e depois ele veio a ser meu vizinho. E aí eu sou uma pessoa bem prática, eu achei que vizinho a gente ao menos não tem que pegar 2 ônibus para namorar. Ótimo isso! Mas olha que legal, Sim, né? sim, sim. E essa tua ligação sempre foi muito encantadora. Eu acho que eu te conheci na Igreja do Relógio, que é a igreja Exato. luterana, Sim, né? sim, Então, sim. e sempre vendo essa tua movimentação ligada à cultura germânica, e isso foi cada vez mais despertando esse interesse em saber mais, né? Eu acho que mesmo, eu sempre digo, eu sou os dois. Eu comparo a palavra terra natal com pátria. Pátria é a terra do meu pai, terra natal onde eu nasci. Então, quando foi a Copa do Mundo no Brasil, eu pintei as unhas das 2 mãos de bandeira alemã e bandeira brasileira. E eles me falaram, o que tu é? Eu sou isso. Eu sou os dois. Eu sou filha de pai alemão, mas eu nasci aqui. Ai, Isso falando faz da toda a Copa, diferença. a gente vai falar daquela situação do 7. Acho que vou pular essa parte. Vamos direto a um outro assunto, Vamos então. direto a um outro assunto. Na verdade, nós vamos ter que ir direto ao bloco comercial, a um break aí. Sim. Mas a gente continua esse papo aqui do museu, porque eu gostaria que tu falasse, quando nós voltarmos do comercial, sobre o acervo. Sim. Né? Aí nós vamos focar bem no assunto do Isso acervo. aí. Então, continuem conosco, tá? É só um break comercial rapidinho, já voltamos para falar, né, sobre esse tesouro aqui que está tão próximo de nós e que vale a pena a gente conhecer. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando então, falávamos antes, né, da questão, falei que íamos falar sobre o acervo, né? Então é isso, Ingrid, como é que é o acervo do museu? Porque ele iniciou as atividades em que ano? O museu foi fundado em 1959. Tá. E mesmo sendo, eu gosto de colocar assim, é o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. É lógico que ele é principalmente da imigração alemã, mas ele tem a história toda. Quando eu apresento o museu, quando venho fazer uma visita guiada, eu começo dizendo que os indígenas eram os donos da casa. Nós temos lá peças que eram dos indígenas. Depois vieram os portugueses, que trouxeram os africanos. Nós temos peças deles também. Certo? Eu acho que isso é muito importante. É importante. E o nosso aniversário é no 20 de setembro, no nosso maior feriado gaúcho. Exatamente. Então, eu acho que também isso, a gente está aqui no Rio Grande do Sul e não em outro estado. Temos que valorizar os nossos feriados. O 25 de julho, sim, mas o 20 de setembro também. Também, né? também. E o nosso acervo veio desde aquela época com o professor Telmo Lauro Müller, que é conhecido ainda, talvez, de muita gente. Ele, o Germano Möllecke e o Kurt Günther Schmeling, que era aqui de Novo Hamburgo, que fundaram o museu. Que foi diretor da instituição evangélica, professor, Sim, né? exatamente. E diretor da fundação também. Também. Então, eles já eram amigos dali e decidiram aquilo que eles estavam vendo que estava sendo jogado fora, porque não tinha mais onde colocar, eles começaram a juntar e o museu começou
na frente da Praça do Imigrante, no início da Independência, naquele prédio do lado direito, que hoje tem ali um barzinho embaixo e é um prédiozinho. Ali que começou. Ali eu conheci o museu quando eu era interna no Morro do Espelho, dos 11 aos 14, eu conheci o museu ali naquele cantinho. Nossa, e quando ele mudou para o espaço atual? Ele mudou, eu acho que foi em 75, se não me engano. Eu não tenho isso agora com certeza de cor. Porque mas é um espaço agora bem amplo, mas espaço, é amplo, mas já está pequeno. Exatamente. E foi com a ajuda do governo do alemão na época também. Ele se mudou para lá por falta de espaço, lá era só uma sala. Agora eles são 2 andares, mas mesmo assim, na minha presidência, eu já fiz o projeto para ampliação, para duplicação. Eu até fiz uma coisa brincando, eu peguei um guardanapo e fiz assim, agora nós vamos dobrar o tamanho do museu. Não, mas se dobrar vai ficar menor. Não é? Vai ficar pequenininho, vou dobrar ele. Sim. Não, nós vamos duplicar. Duplicar. E nós temos, a planta está pronta. Olha. Está aprovada, está tudo pronto, só falta a verba para a construção. O recurso. E isso foi difícil porque nós tivemos um problema financeiro no meio tempo. E aí éramos, inclusive, 6 funcionários, agora são só essas 2 ainda. E aí nós diminuímos tudo e nós não temos com 2 pessoas só braço para fazer muito mais do que a gente faz. Sim. Apesar do voluntário, porque o nosso voluntário, eu acho que em geral um voluntário deveria ser uma pessoa que tem um compromisso. Sim. Eu não posso ir quando eu quero, fazer o que eu quero, ir embora na hora que eu quero. Ele é um trabalho, só que ele não é remunerado. E eu posso fazer voluntariado de 1 hora por mês, que seja. Quando eu vejo assim o resultado das pessoas, o que elas fazem? Elas fazem alguma coisa, organizam mapas, organizam fotos, organizam qualquer coisa. Recebem as pessoas. Recebem as pessoas, fazem a visita guiada, todo tipo. Todas as pessoas que queiram fazer voluntariado lá são sempre muito bem-vindas. E nós estamos agora, inclusive, fazendo uma parceria com o Colégio Sinodal, principalmente, porque eles estão mandando alunos de final de curso para o exterior e faculdades. Nas faculdades, E quem faz voluntariado, quem tem horas de voluntariado, tem vantagem. É uma maneira de motivar e incentivar. Exatamente. Eu vou receber 2 alunos para conversar sobre o que eles sabem fazer. Um tem aula de alemão já. Quem sabe ele pode ajudar na biblioteca do alemão. Sim. Né? Alguma coisa entre os livros. O outro a gente ainda não sabe o que mais, mas na tecnologia. Todos, quer dizer, todas as idades. A minha neta fez lá 100 horas de voluntariado e hoje está trabalhando na Alemanha. Quer dizer, tudo conta, é importante, quer dizer, importante. não é só... Não tem o ganho financeiro, mas a riqueza e o ganho que tem essa vivência do voluntariado, porque é por um tempo. E é uma turma muito gostosa, né? A turma é gostosa, a gente quer ir lá ver a fulano, ciclano, todo mundo. Porque nós precisamos de gente para organizar tudo isso. Só o que se organizou, aqueles armários com as moedas e com as notas, isso levou muito tempo porque não estava tão organizado. Hoje existe, inclusive, sistema de museologia, né? Então, com isso a gente consegue. Cada peça hoje lá no museu... Está catalogada. E tem um númerozinho desse tamanho ali, MHVSL, um número. Tu entra no sistema ali, vai saber o histórico quando a gente tem. Uma pessoa que leva uma peça para lá, eu vou perguntar o nome, o endereço, etc. E que peça é e que história tem essa. As pessoas doam peças. As pessoas doam e assinam um termo de doação. Uma vez doado, não volta mais para casa. Nós não podemos ser um depósito. Né? A história maior sobre isso é exatamente a que tu gosta, que é gente, é uma história muito engraçada. O púlpito da Igreja Matriz Católica de São Leopoldo. Quem sabe onde fica, sabe que ela tinha originalmente a entrada para a Ponte Velha. É exatamente aquela ponte no final, a Igreja Matriz. Na frente ali da rodoviária, Na frente da rodoviária, isso. Mas, quando ela foi construída, não tinha rodoviária ali. Não tinha a pista larga. Não tinha toda aquela pista larga. Quando eles alargaram a pista por causa da rodoviária, ficou muito estreita a calçada para que os fiéis pudessem entrar pela porta da frente na igreja para ir à missa. Perigoso, né? Perigoso, com certeza. O que a igreja fez? Eles se viraram internamente e abriram uma porta para o outro lado, que é hoje para a praça ali, 20 de setembro, né? Na frente da antiga prefeitura. Então, ali é tranquilo. Só que o púlpito, ele tinha acesso via sacristia.
Um púlpito muito bonito, Lindo! todo esculpido, perfeito. Madeira nobre, esculpido, é assim uma sim, riqueza sim. de detalhes. Exatamente. Lindo. Mas ele não conseguiram colocar ele para o outro lado porque não tinha uma sacristia ali em cima. E eles não se deram conta de que poderiam ter colocado uma escadinha de acesso. Né? Não precisava. E doaram então para o museu. Com isso, o museu tem sempre um espaço especificamente alto de 2 Pé andares direito, e pé direito mais alto ainda. Aquele espaço vai ser sempre para aquele púlpito. E, gente, é um espaço quando tu entras, né, no museu. Sim, logo. Logo que tu entras, né, então fica à tua esquerda. E ele chama atenção pela riqueza dos detalhes da Sim, madeira sim. e pela ambientação que vocês fizeram Sim, ali, é, né, com a religiosidade. Com certeza. Para contar essa história, É um né? canto específico dos jesuítas, tanto é que nós fizemos também, através desse projeto social do Sicredi, um painel como são os vitrais da igreja. Sim, a reprodução então, a dos... reprodução num painel. E aí parece que está lá na igreja mesmo. E tanto é que o padre veio há uns 2 ou 3 anos atrás, queria buscar-o de volta, porque se deu conta, né? Que a escadinha poderia ser útil? Ia ser bem, ia Mas resolver ele o problema. assinaram o compromisso, né? Eles assinaram um compromisso, não busca mais. Mas a gente tem hoje em dia muitas pessoas que estão saindo de casas grandes, indo para casas menores, apartamentos, etc. E trazem as coisas para nós. Livros, eu canso de ir na casa das pessoas e encher o meu porta-mala de livro. Mas aí há uma avaliação. É uma avaliação, se sim. aquele item daqui a pouco Sim. faz parte da história, tem Sim. sua relevância. Por exemplo, a nossa biblioteca, nós temos hoje 30 mil livros na nossa biblioteca, mas a nossa biblioteca não é de empréstimo, é só de pesquisa. Então não interessa romances, esse tipo de livrinho, assim, não. A não ser que seja famoso ou que tenha uma dedicatória famosa. Tá. Né? Muitas vezes, agora a gente teve lançamento de livro, então o próprio escritor deu a sua dedicatória ao museu. Muitas vezes, quando eu vou em lançamento em outros lugares, até aqui quando eu tive no lançamento do livro do Felipe Kuhn Braun, sobre os alemães em Porto Alegre, como eu sou porto-alegrense, eu que estava muito curiosa, eu pedi para ele me dar logo Com dedicatória. com dedicatória para o museu. Que legal. Eu vou ler o livro em casa e depois eu vou entregar no museu. Quer dizer, tu já tem isso muito enraizado, que tu já Totalmente. pensa, todas as tuas ações são pensadas função disso. do museu, né? É que lá em casa também eu ainda tenho algumas coisas que eram herança dos meus avós, um quadro das minhas bisavós, quer dizer, já é meio que um museu lá em casa, então eu sei que as coisas um dia vão para lá. Sim. E outras pessoas têm feito hoje em dia também muito. Então nós temos no museu hoje 10 mil objetos e todos eles têm um registro de largura, profundidade, altura, a história, se tiver. De preferência a gente pede um histórico, né? Nós temos 90 mil fotografias. Essas fotografias que tu falaste que estão sendo digitalizadas? As fotografias também estão sendo digitalizadas, sim. Mas principalmente a gente precisa de pessoas que nos digam quem é, o que é, onde é, quando é. Nossa, é uma pesquisa muito ampla também, às vezes né? a gente tem uma pessoa que literalmente mergulha nesse assunto, então ela vai ver que esse rosto eu já vi numa outra, mas era mais jovem, era mais velha e assim por diante, é uma família, então a gente começa a gravar esses detalhes, né? E nós lançamos no final do ano passado, como presente de Natal do museu, um livro online com 100 fotos específicas. E isso é muito bonito, porque tu clica em cima da foto, tu pode ver como a foto é hoje, tu pode ver o histórico todo, quer dizer, uma foto vem com todo o seu redor. Que E isso é uma legal. coisa muito acessível. O que a gente está fazendo de digitalização, em geral, é para que não se ponha mais a mão no documento. Porque ele vai Ele deteriorando, vai né? deteriorando, sem sombra de dúvida, e também porque internacionalmente tem acesso. Sim. Então, eu moro lá na Austrália e eu posso acessar um museu. Eu falo sobre isso, as pessoas acessam o museu e dizem, mas quanta coisa legal você já tem que eu nem sabia que tinha. As pessoas podem acessar o museu, Podem né, acessar o museu online, quer dizer... diretamente. Não temos tudo ainda digitalizado. Por exemplo, temos 10 mil jornais. E alguns jornais do primeiro ao último número, que não existem mais. Não existe. Né? O VS aqui, o nosso NH, ele vem todos os dias, ele está sendo... E também E separado... o espaço para guardar... Quer dizer, claro, tu tem que Esse é o digitalizar, espaço. porque o espaço Esse é o maior problema daqui a pouco. Porque nós temos já prateleiras aparafusadas no teto,
Para suportar o peso. Para suportar o peso com garantia, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a presidência foi chamar um arquiteto que me dissesse a segurança que eu tenho de colocar isso. E ele disse só aparafusando o teto onde tem vigas. E por acaso ele era estagiário na época da construção do museu e ele trabalhou junto no museu com o Telmo. Olha só. Então foi uma casualidade muito grande, ele teve muita segurança em falar, porque ele participou da construção. Que legal. Então, Né? realmente muita coisa. A documentação, e a documentação, por exemplo, nós temos 25 mil documentos. Para quem quer pesquisar qualquer coisa, está lá. Sobre São Leopoldo Colônia, sobre São Leopoldo Vila, está tudo lá. Completo. É uma riqueza. Né? É uma riqueza impressionante. E para uma visita presencial, nós calculamos uma média de 5 mil pessoas por ano. Só agora, há um mês atrás, no 25 de julho, nós tivemos 3 mil pessoas circulando por fora ali na festa. Na área da festa. Na área da festa, mas 988 registrados, 988 entraram no museu. Para conhecer o museu. Faltou um pouquinho para fechar 1000. Faltou um pouquinho para fechar 1000. Eu digo, provavelmente a pessoa não registrou todos. Pode ser. Né? Mais ou menos isso. E agora estão sendo organizados os discos de vinil. Sim. E nós chegamos no número 1014, com 75 ritmos diferentes. Alguém de vocês sabe que nós temos 75 ritmos? Se eu para falar, eu acho que eu não vou conseguir chegar em 10. Acho que não. São todos os nossos discos. Gente, isso assim, é uma coisa que não para. Não para. Não para, e é cada vez mais. E a gente quer cada vez mais. Sem dúvida. E esse é o nosso desafio. Eu acho que vamos falar direto ao assunto. Sim. Venham conhecer o museu. Até assim, é a única maneira. Vamos falar disso aqui online que a gente já é bonito. Tá se encaminhando né, para o final do programa, mas com certeza, toda essa preparação agora ao bicentenário, vamos fazer novos encontros, sempre. Novas conversas, né? Com muito prazer. Com este tema, porque é uma riqueza e realmente temos que despertar né, o seu interesse para que vá lá conhecer. Só vamos finalizar tu comentando sobre esse... Sim. Eu quero comentar também que, como o museu é privado, ele vive de mantenedores, são hoje 180 mantenedores. Entre empresas e pessoas... Entre empresas e pessoas físicas, que pagam, sei lá, R$5 por mês, ou 50 por semestre, 100 por ano. Para nós, tudo que vier vem muito bem. E também, para isso, porque a gente precisa também, a gente fez uma cópia do monumento. Aqui a cópia do monumento que está lá na Praça do Imigrante, ficou perfeito. Aqui de um lado está escrito Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, do outro lado diz Memorial à Imigração Alemã no Brasil, e ele tem exatamente aqui na frente o colono, como nós temos. O monumento do colono está no museu, porque ele é de bronze, lá na praça ia... eu sempre digo, vandalismo, né? Ele vale muita droga, é por isso. Por isso que só esse está no museu, os outros já foram todos roubados. Nossa. E ali está, inclusive, escrito, como está lá na praça, Den Vätern zum Gedächtnis, em memória dos nossos antepassados, 1824, 1924. E esse a gente fez para venda, para souvenir. Eu vou para o Louvre, como ela diz, vou levar uma Torre Eiffel. Ele tem 8 centímetros, custa R$15. A não ser que uma empresa queira comprar 50, então a gente vende por 12. Sim. E se a empresa quer comprar 100, vai vender por 10. Super querido. E as empresas têm comprado para dar de presente para os visitantes. Principalmente agora em relação ao bicentenário. Ao bicentenário. É uma peça linda para o do bicentenário. Entrar no clima. Com certeza. E para o turista é uma peça pequena e leve. Porque hoje, com o peso da mala, a gente só leva coisa pequena e leve. Né? Então... Em todo lugar que vocês me encontrarem, eu tenho meia dúzia na bolsa. Então, procurem, acompanhem as redes sociais do museu, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, o site. Agendem não precisa agendar uma visita, é só ir no horário... O museu está aberto de terça a sábado, excepcionalmente agora ainda segundas-feiras também, mas normalmente de terça a sábado, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Entrada franca. Portão dos carros aberto, quem quiser põe o seu carro lá dentro. Programa, seguro. É um ótimo programa, seguro, né? Sim. Mas que bom. E vem gente de todo lado. Esses dias tocou a campainha, veio um carro do Piauí. Veio de Waze para o museu. Foi uma bela surpresa. Que coisa Eu fiquei boa. assim,
muito admirada. E eu consegui fazer uma meia hora de visitação com eles quando toca a campainha de novo. Vem uma Kombi da Rondônia. Gente! Imagina, é como tu falaste, o pessoal vem de longe, vem de Waze para conhecer o museu. E quem está, às vezes, do lado pode ir a pé, fazer um programa É diferente, que passa não na está frente, aproveitando. passa na frente e acha que é a Receita Federal. Mas não é a Receita Federal, é o museu. Não, Mas, é o Ingrid, nosso muito museu. obrigada, Eu que tá, por ter agradeço em vindo nome do aqui, museu. estar conosco aqui essa noite. Continuem ligados aqui na programação da Vale TV. Eu acabei não trazendo as flores, mas tem o buquezinho da amizade que eu dou para todos os entrevistados, que eu vou dar para a Ingrid. Nós vamos tirar uma foto, né? Mas obrigada por estarem conosco aqui. Sigam o museu, sigam o meu perfil também, Mari Fleck. E até semana que vem, quinta-feira, às 21 horas.